Me pediram para responder a seguinte pergunta. Um paciente faz a cirurgia bariátrica e depois, com o tempo, ele reganha todo o peso que ele perdeu. Aí a pergunta é, existe uma segunda cirurgia para ser feita? Assim, em princípio não, porque aqui no Brasil a maioria das cirurgias são do tipo bypass gástrico em Y de Roux. E quem faz essa cirurgia, não existe uma segunda cirurgia que seja realmente eficiente para ajudá-lo a perder peso novamente. Existem duas exceções. A primeira exceção é para aqueles pacientes que a primeira cirurgia foi do tipo uma banda gástrica ajustável. Esse sim, pode retirar a banda e fazer um bypass num segundo tempo. Essa é uma possibilidade, então, apenas para aqueles pacientes cuja primeira cirurgia foi uma banda gástrica. A segunda exceção é aqueles pacientes que fizeram um sleeve gástrico, que é uma cirurgia que vem sendo feita mais recentemente, mas que apresenta uma elevada taxa de reganho de peso. Também esses pacientes podem fazer um bypass depois do sleeve. Mas lembrar sempre que a reoperação, a segunda cirurgia, é sempre muito arriscada, com maior morbidade e com a maior chance de mortalidade. Portanto, minha recomendação é: quem faz a cirurgia bariátrica deve ver aquela cirurgia como a única chance que ele tem de emagrecer. Portanto, deve se apegar a ela e manter uma série de mudanças de comportamento no sentido de fazer valer a sua cirurgia, ou seja, tem que fazer dieta depois que opera sim, tem que fazer atividade física depois que opera sim, tem que mudar os maus hábitos, enfim, para que aquela primeira cirurgia seja a que vai resolver o problema da obesidade. Um abraço a todos. Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, a Mariana me passou aqui uma pergunta que ela recebeu para eu poder dar uma ajuda e responder, tá? Qual era essa pergunta? Paciente bariátrico, tá? Que foi submetido à cirurgia bariátrica, se volta a ganhar peso, se tem problemas com hipertensão, colesterol e se aumenta o risco de infarto, né? Vamos por partes. A hipertensão, sim, tá ligada ao peso. O paciente ganha peso, aumenta o risco da hipertensão. Se já tinha antes, se tinha parado de suspender a medicação, ele pode ter que voltar a tomar a medicação, ou se já ainda tomava, mas uma dose menor, pode voltar a subir, tá? O colesterol é a mesma coisa. Tá? Ele pode ter colesterol alto sim e ter que tomar medicação para controlar. E o infarto, infelizmente, com certeza o risco aumenta. Tá? Paciente bariátrico que volta a engordar, o risco do infarto aumenta também. Tá? Principalmente se associar um descontrole da diabetes e a hipertensão. Aí você se entra naquela tríade tão maléfica, né? Obesidade, hipertensão e diabetes. Então se cuidem. Aproveitem a oportunidade quando da cirurgia bariátrica para perder esse peso e para manter. Aproveitem as dicas e as orientações do seu profissional assistente, tá? Para conseguir manter essa perda de peso. Um grande abraço para todo mundo e estou à disposição para mais perguntas se alguém quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Michele Birk, eu sou psicóloga, eu sou doutora em psicologia e eu sou coach de saúde. Eu tô aqui para responder uma pergunta de um seguidor da nutricionista e amiga Mariana Melendes, que perguntou para ela por que é tão difícil achar material para leigos que relacionam os aspectos psicológicos ao reganho de peso após a cirurgia bariátrica. E aí, o que eu respondo? Qual é meu ponto de vista? Eu acredito que tem muito artigo científico e muito material científico, sim, que fale sobre essa relação, aspectos psicológicos e reganho de peso. Agora, o que está faltando, eu acho, é a gente fazer essa tradução, a gente, profissionais da saúde, pesquisadores, fazer essa tradução de um material científico para um material mais simples, para a população. Tem material, mas ele é mais científico, falta a gente ter iniciativa, eu acredito, para fazer a tradução, né? E então eu convidaria esse seguidor e a quem se interessa pelo assunto, quem é tanto operado de bariátrica, independente da técnica, quanto para quem vai operar, a ler o meu livro, que é uma resposta a essa pergunta. Esse livro, Cirurgia Bariátrica, O Poder para Manter-se Magro Está em Sua Mente. Ele foi publicado pela editora CRV em 2019 e ele vai falar dessa relação, né, dos aspectos emocionais relacionados ao ganho e reganho de peso. E aí, o que ele é?
ele é a transformação da minha tese de doutorado num livro para leigos. Então eu faço esse convite e eu faço inclusive o convite para a gente discutir o material desse livro para quem quiser, e quem leu, quem quiser discutir sobre o que está escrito aqui dentro. Tá bom? Um grande abraço e feliz dia para todos.